Meu nome é Rogério Salviano, sou engenheiro e professor. Vamos iniciar nosso segundo tutorial. Neste tutorial, nós vamos fazer algo parecido com o primeiro. Vou colocar no circuito voltímetros e amperímetros para fazer a leitura dessas grandezas no circuito. Esses aparelhos vão funcionar como um circuito real. Assim, o voltímetro tem uma alta resistência interna e deve ser colocado em paralelo com o componente no qual a gente quer saber a tensão. Já o amperímetro tem uma resistência interna muito baixa e deve ser colocado em série com o componente no qual a gente quer saber qual é a corrente. Num circuito real, se a gente ligar no amperímetro em paralelo, fatalmente vou fazer um curto-circuito. Pode-se queimar o amperímetro ou algum componente do circuito. Caso o voltímetro seja ligado como um amperímetro, o circuito simplesmente não vai funcionar, pois não vai passar corrente, né? Também vamos colocar no circuito um potenciômetro, para que haja interação com o circuito, e também vamos alterar a temperatura de trabalho de um componente. Bom, vamos colocar a mão na massa, né? Roda a vinheta. Bom, vamos começar com o nosso tutorial, né? Então a gente já tem aqui a tela inicial do ISIS. Nós vamos colocar nossos componentes aqui. Nós vamos fazer um circuito com transistor. Então, clica no botão direito, Place, Component, from Libraries. Nós vamos pegar aqui um transistor 2N2222, já conhecido aí da turma. Aqui a gente tem dois transistores desse aqui, tá? Nós vamos pegar esse bipolar aqui. Dá 2 cliques, transfere aqui para os dispositivos. Vou pegar um resistor também. Então aqui nos resistores, modelamento primitivo. Vou pegar aqui o nosso resistor. 2 cliques, está lá o nosso resistor. Nós não vamos precisar por enquanto de mais nada aqui. Depois a gente vai voltar aqui para pegar o potenciômetro. Tá certo. Vamos colocar o nosso transistor aqui, mais ou menos no meio da tela. Qual é a ideia? Nós vamos medir a tensão entre coletor e emissor, então o que a gente chama de VCE, então vou colocar um voltímetro aqui. Vou medir a tensão VBE, que é a tensão entre base e emissor, vou colocar um outro voltímetro aqui. Vou medir a corrente de base, né, e vamos medir a corrente que vai circular aqui no coletor desse transistor. A ideia é que, basicamente, a gente polariza esse transistor aqui para a gente ter 6 volts aqui de VCE. Bom, aqui do lado esquerdo a gente tem os nossos instrumentos virtuais. Clicando lá, a gente vai ver aqui embaixo que a gente tem aqui amperímetros e voltímetros. Esses dois últimos são AC e esses dois aqui são DC. Então eu tenho um voltímetro DC e um amperímetro DC. Vou pegar um voltímetro, colocar um aqui, praticamente em paralelo com o coletor e emissor, e vou colocar um outro aqui, praticamente em paralelo aqui com o meu base emissor. Não convém a gente girar, né, esses componentes, porque se eu fazer uma rotação nele, beleza, ele vai ficar fácil de fazer a interligação, porém a leitura dele, ó, você viu que virou também, tá? Então vamos voltar ele ao normal aqui. E o amperímetro, quando você coloca o amperímetro, olha só como é que ele vem. Então esse aqui está na vertical, os terminais estão na vertical, e esse aqui os terminais estão na horizontal. Então vamos pegar aqui o nosso amperímetro. Um amperímetro aqui para medir a corrente que vai na base. E um outro amperímetro aqui próximo ao coletor para medir o coletor. Voltando aqui aos nossos componentes. Tá? Vamos colocar aqui agora os resistores. A gente vai colocar um resistor aqui para alimentar o coletor. E um outro resistor para alimentar aqui a nossa base. Vou só escalar mais para baixo. Né? Nós precisamos aqui de um terra. Está aqui o nosso terra, próximo aqui.
e nós vamos colocar uma tensão, um power. Tá? Então essa aqui vai ser a alimentação da gente. Da última vez nós colocamos uma bateria, e aí hoje nós vamos colocar um power aqui. Esse power a gente clica 2 vezes em cima dele, ele vai pedir o valor de string e ele vai definir o valor da fonte. Coloco mais 12. Não coloco o V, senão ele vai acabar dando erro. Ok. Então vamos fazer aqui a nossa interligação. Então, amperímetro, coletor, amperímetro, resistor do coletor e daqui para a fonte. Está aqui o nosso resistor da base, passa pelo amperímetro, né, e na base. Do emissor para o terra, vamos medir o nosso VC. Aqui, então, entre coletor e emissor. E aqui a gente vai fazer a ligação do VBE. Bom, mais ou menos para a gente ter uns 6 volts aqui, a gente fez umas contas, né? Então a gente precisava desse resistor aqui, seja de 400 ohms, ok? E a gente precisa que este cara aqui seja de 150 kΩ, ok? Então já está aqui o nosso circuito, todo ele planejado e tal. Vamos fazer uma simulação dele, tá? Vamos play. Beleza, então o que nós temos aqui inicialmente? A tensão entre VC é 6,34, está próximo do que a gente queria uns 6 volts, 6,34, não é tão ruim. Esse voltímetro aqui está 0,81, a tensão aqui está um pouquinho alta. Esse amperímetro não está marcando nada, e este amperímetro também não está marcando nada. Por que isso? Porque a corrente que a gente espera aqui é miliamperes. Então, vou parar aqui a nossa simulação, 2 cliques nele e está aqui, ó. Tem que mudar as propriedades, o range do display, para que ele meça em miliamperes. E aí vou dar um OK. E este aqui, ele vai ler em microamperes. OK. E aí vamos fazer a nossa simulação de novo. Tá aqui agora sim, ó, era esperado 15 mA aqui, saiu 14 mA, esse cara aqui com 74,6 microamperes. Então o nosso sistema aqui está praticamente funcionando bem. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma implementação aqui com um potenciômetro para me ajustar aos 6 volts aqui. O que acontece? Normalmente, quando a gente faz a polarização do transistor, ele não sai exatamente o valor que a gente quer. Então, normalmente, aqui no valor da base, a gente faz uma modificaçãozinha, não é isso? Essa modificaçãozinha que a gente coloca é justamente colocar aqui um potenciômetro, um trimpote, para poder ajustar adequadamente essa tensão entre coletor e emissor, que é a tensão crescente que a gente vai querer. Então, desses 150K, que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse cara aqui e vou alterar o valor dele para uma fração, né? Vou colocar aqui 50K. Esse cara aqui, ó, esse fio aqui, eu vou simplesmente eliminar ele. E vamos atrás de colocar um componente aqui. Né? Clique com o botão direito, Place Component from Libraries. E a gente vai trabalhar aqui um potenciômetro. Então aqui resistores, potenciômetro, variável. Então vou colocar aqui pot. Está aqui o nosso potenciômetro, ok. E vamos colocar ele aqui. Está aqui o nosso potenciômetro. Ele veio com o valor de 1K. Vamos alterar ele então para 200K. Ok. Esse cara aqui. Vou ajustar ele aqui. Então esse potenciômetro, a RV1, ele está com um valor de 200K. Como ele está na metade aqui, isso quer dizer que tem 100K nessa resistência. E 50K aqui
dá os 150 no total da resistência de base. Para fazer a simulação, deve ter o mesmo valor de tensão, 6,84 exatamente. Beleza, agora vamos mexer com esse potenciômetro. Então esse potenciômetro aqui tem um valor de 200K. Eu vou precisar mudar o valor dele aqui. Então eu tive que parar a simulação. E onde que eu trabalho aqui? Aqui nesse teste, ó, 2 cliques. E ele está aqui, ó, state igual a 5. Então eu vou mudar esse state aqui. Vamos por exemplo, state igual a 1. State aqui pode variar de 0 até 10. Vou dar um OK. Você nota que 0, né, quando a gente colocou 1 aqui, veio aqui para baixo. O que vai acontecer? Eu vou dar uma resistência menor para ele. Como eu tenho uma resistência menor, minha corrente de base vai aumentar e essa tensão aqui vai diminuir, mas diminui muito. É isso, para de novo, clica aqui no texto e vamos colocar um state aqui. 105 não vai, vamos lá 4, vamos ver se vai dar 6 volts. Ok, vamos fazer uma simulação. Corrente 86, ela diminuiu em relação ao anterior. E 5,64. Poxa, Roger, está meio difícil de ajustar aqui. E também é ruim, nesse caso, porque esse potenciômetro, toda vez que eu preciso alterar o valor dele, tem que vir aqui no texto, vir nesse state aqui, ó, né, aumentar aí. Então vamos colocar um valor 8, por exemplo. Aí o que acontece? A corrente agora vai diminuir. Vamos simular. Você vê que a corrente de base agora diminuiu bem e, em compensação, a tensão VCE aumentou. Bom, o que está acontecendo então? Esse cara aqui, para fazer o ajuste mesmo, tá legalzinho nele, está me dando trabalho, né? Tá me dando trabalho. Então vamos dar um stop aqui e vamos trocar esse cara. Tá? Stop. Esse cara e vamos deletar esse cara aqui. Vamos colocar outro componente aqui. Esse. Libras. Vamos voltar aqui no pote. O que acontece? Aqui nesses resistores variáveis, então, resistores, aqui, ó, subcategoria variáveis. Em vez de a gente colocar o pote, a gente vai para pote HG, alta granularidade, interativo. Então, esse interativo aqui quer dizer que eu vou poder alterar, vou poder mexer nele mesmo quando eu estou trabalhando, né? Então, quando a gente quiser alguma coisa que a gente trabalhe durante o circuito, eu vou usar esse que é interativo. Eu posso colocar o linear também, o logaritmo, tá? Ou o HG. Todos eles são interativos aqui. Vamos colocar o linear. Então, 2 cliques, entrou aqui o potenciômetro linear. Ok, vamos colocar ele aqui. Então, ó, não mudou nada, o símbolo dele é muito parecido, a não ser que vem com essas setinhas aqui, só, né, para cima e para baixo. Vamos fazer a interligação dele. Vou colocar aqui o valor de 200K. Ok. E vamos fazer a interligação. Então vai ter o mesmo resultado do primeiro teste, 150K, 6,34. Agora vamos ajustar esse cabra aqui, que eu tenho 6 volts. Então eu tenho que dar uma diminuída nessa resistência. Tá aqui, ó. Cada clique dele me dá uma variação grande. Então, está acontecendo. Tá? Que cada clique aqui eu estou interagindo agora, ele vai mudando a posição do potenciômetro. Aqui está exatamente 50%, e aqui ele baixou, ó, já para os 86%. Bom, o que a gente nota então é que este potenciômetro ele trabalha como o anterior, só que eu consigo interagir com ele, só que a variação dele é de 10 em 10%. Então tá meio ruimzinho ainda, eu não consegui ajustar aí meus 6 volts, né? Vamos fazer o seguinte, vamos apagar esse cara aqui, deletar ele, e vamos colocar um novo potenciômetro aqui. Clica com o botão direito, Place, Component, Libras. Então, vou colocar aqui nas keywords, pot,
resistores, né? Então, resistores, variável. O que acontece? Eu tenho esse potenciômetro aqui, o HG, que nós já falamos dele, que é interativo, e ele tem alta granularidade. Então, às vezes o pessoal ficou perguntando o que era isso, e é justamente isso aí, ó, alta granularidade quer dizer que ele é mais preciso. Né? Então, ok, vamos fazer a interligação dele aqui. Tá, ok. Interligar aqui. Ok. Aqui. Vamos mudar o valor dele. Opa. Edite propriedades. O valor dele vamos colocar em 200k. Ok. Vamos simular agora. Então tá aqui, 6,34, 50% de 200 dá 100k, mais esse 50k, 150, ou seja, o mesmo circuito que estava anteriormente. O que a gente vai fazer então? Nós vamos abaixar esse valor. Agora ele trabalha de 1 em 1%, a resolução dele é bem melhor. Então, 6,1 volts. Está aqui, 5,94. Está aqui o meu resistor. 45%. 45% de 200k vai dar mais ou menos os 90k. E mais os 50k, isso quer dizer que eu vou precisar aí de algo em torno de 140k para fazer isso trabalhar bonitinho. Tá bom? Então, estamos aqui com o nosso sistema funcionando. Eu queria mostrar para vocês aqui, vou dar uma parada. Por exemplo, vamos voltar aqui. Um amperímetro, está aqui o meu amperímetro. Então, vou colocar aqui o meu amperímetro, só que eu vou fazer uma ligação errada nele. Vou até rodar ele aqui, ó, como se ele fosse um voltímetro. E eu vou fazer a ligação dele como, né, um voltímetro aqui, ó, né, então em paralelo. O que acontece com o nosso circuito? Este amperímetro tem uma resistência interna muito baixa. Isso quer dizer que ele vai funcionar como um curto-circuito. Então, qual a tensão do VBO? Zero. E toda a corrente que passaria por aqui, agora está passando por aqui. Então, esses 30 mA estão passando aqui, ó, passam todos por aqui pelo amperímetro. Ele está funcionando como um curto-circuito, então, um circuito. Tá? Então, a gente não deve trabalhar com ele nem aqui na simulação, nem na vida real. Então, voltando aqui ao nosso circuito original, a última coisa que a gente queria trabalhar aqui é este cara aqui. Então, esse transistor. Então, como é que ele vai trabalhar? Ele está 6 volts aqui, tá bom? Então, vamos dar uma paradinha, editar as propriedades dele, tá? E aqui vamos alterar a temperatura de trabalho dele. Normalmente a temperatura de trabalho dele é de 27 volts. Então a gente coloca aqui Tenon, vou colocar tudo maiúsculo, Tenon igual, vou colocar 0 volts aqui. Ok. Então agora ele vai trabalhar como se tivesse 0 graus Celsius aqui. Então olha só o que aconteceu aqui. Não mudei mais nada no meu circuito e ele influenciou na tensão, né, de VBE e também na tensão VBE. Tá? Então eles caíram por quê? Por conta da temperatura que ele está trabalhando. Então está trabalhando 0 graus, aconteceu o quê? Meu VBE caiu e a tensão VBE também caiu. Isso quer dizer que esse cara aqui está com um beta maior. Da mesma forma, ó, edite propriedades. Então, vou colocar agora esse cara em 100 graus. Ok? Obviamente que isso vai trabalhar na função inversa aqui. E a gente tem 6,08, ou seja, essa tensão subiu aqui e o VBE também subiu. Tá? Então, vamos voltar esse cara na tensão nominal dele. Edit, a gente pode colocar tirar esse Tenon ou colocar ele em 27 graus. Ok? Vamos dar o nosso play. E agora, 5,95. Vamos lá.
Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Tá? A gente viu aqui então como trabalhar com os potenciômetros, né? E como trabalhar com voltímetros, amperímetros e também como mudar a temperatura do trabalho do componente. Tá? Espero que tenham gostado. Até mais.